Então, mais uma vez, vou falar. Eu me senti desafiado nesse encontro, né, porque algumas pessoas manifestaram que acerca do tabernáculo caído de Davi, que já tinha acontecido, já tinha sido a época, né? E confesso que foi para mim surpreendente, porque é, tudo aquilo que eu tenho me baseado, né, para estudar, eu sempre parto de uma premissa, né? E a premissa, primeiro, é que da minha existência antes da fundação do mundo, né, que eu também fui co-criador com Cristo antes da fundação do mundo. Eu me regozijava com ele, na presença dele, o adorava, o glorificava, junto com anjos, arcanjos e tudo mais, antes da fundação do mundo. Recebi uma proposta, né, como também todos nós que encarnamos recebemos essa mesma proposta. Chegando aqui, né, por questões que, né, o homem tinha uma comunhão direta com Deus, convivia diretamente com ele, comungava como homem agora, não mais como um ser espiritual, um espírito, né, que na presença de Deus, né, mas agora um homem, né, espiritual, né, um ser triuno, tendo experiências com Deus. Esse homem pecou e com o pecado, esse homem realmente foi destituído da sua comunhão direta, né? Um relacionamento direto com Deus. Foi retirado desse homem, né? O pertencimento ao jardim que ficava no Éden, né? E para mim nada mais é do que a mente de Cristo, né? Foi retirada do homem naquele momento, significando que a mente dele não mais estava comungando diretamente com Deus. E a performance começou a se invocar o nome de Deus, começou experiências, o mundo cada vez mais corrupto pela própria corrupção humana, que era a detentora, né, daquele local. Quando vê, Deus resolve se manifestar com uma nova performance, né, em Abraão, e ali ele abençoou Abraão como pai de muitas nações e abençoou-nos consequentemente, né? E o Manel foi muito feliz uma vez aí que ele falou, né, que a nossa ligação não é e nunca foi e nunca será pelos judeus, e sim pelos gentios, né? Onde Abraão recebeu, né, Melquisedeque, e pela linhagem do sacerdócio melquisedequiano é que nós fomos abençoados. Todas as nações foram abençoadas, né? E após essa bênção, né, inclusive o próprio sacerdócio aarônico pagou dízimo, né, para o sacerdócio melquisedequiano, né? Aquele que estava preparado para receber, né, ou seja, no seio de Abraão, isso que aconteceu, né? A palavra fala sobre isso, inclusive. Bom, o que acontece? Essa nova linhagem, né, dos descendentes diretos de Abraão, né, pela sua carne e não pelo seu espírito, né, que nós fomos abençoados nele no espírito de Abraão, né, no espírito de El Elyon que pairava sobre Abraão, né? Meu sentimento, né, que Iave resolveu escolher um povo e fez o sacerdócio aarônico. Consequentemente, o tabernáculo de Moisés, né, ou aarônico. Nesse tabernáculo realmente tinham todas as regras baseadas, né, em coisas que estavam lá no céu, que foram seguidas à risca, né, por Moisés. E esse tabernáculo, né, é do sacerdócio mosaico ou aarônico, que não nos pertence, nem tampouco nos diz respeito, né? E quando fala, né, do novo sacerdócio, o sacerdócio melquisedequiano, é bem claro, né? Retira-se o primeiro sacerdócio. Qual é o primeiro sacerdócio? O aarônico, né? Que era o que estava em vigor,
e coloca agora o novo sacerdócio, o sacerdócio melquisedequiano, né? E quando vê na história, né, que quando Davi adorava, ele adorava com um tabernáculo diferente, né, do tabernáculo mosaico. Era um tabernáculo onde só tinha uma, uma vamos pôr assim, um revestimento, e a Arca da Aliança ficava ali no meio e todos tinham acesso. Homens, mulheres, crianças, estrangeiros, todos tinham acesso, livre acesso ao coração do Pai, né? Representado ali pela Arca da Aliança. Eu sempre tive isso para mim como algo para os nossos tempos, não para somente a época de Davi. E quando vê, né, eu falei que eu ia pesquisar um pouquinho sobre isso, para ver se nesses anos todos aqui eu, de alguma forma, não sintonizei da maneira correta, né? Então, com temor, com amor, com um pouquinho de cuidado, né? Como está gravado, estou sujeito a... Estou sob júdice, né, Paulo? Então, podem fazer à vontade, pode usar essa mensagem aqui para poder mostrar para mim uma outra perspectiva, né? E eu vou ter prazer de me submeter ao Espírito de Cristo Jesus que vier por qualquer um que queira me contestar, tá? Mas então, de novo, por temor, com cuidado e com amor. Eu vou falar aquilo que estava no meu coração. Eu busquei um pouquinho hoje aqui sobre isso, né? E eu gostaria de ver com vocês 3 passagens bíblicas, tá? Para a gente poder tentar de alguma forma fazer essa análise, tá? Primeira passagem é em Isaías 16, 16:1. Enviai cordeiros ao dominador da terra, desde Selá, pelo deserto até o monte da filha de Sião. Como o pássaro espantado lançando fora do ninho, assim são as filhas de Moabe nos vales do Arnon, que dizem: dá conselhos, executa o juízo e faz a tua sombra no pino do meio-dia como à noite. Esconde os desterrados e não descubra os fugitivos. Habitem entre ti os desterrados de Moabe, servem-lhes de esconderijo contra o destruidor. Quando o homem violento tiver fim, a destruição for desfeita e o opressor deixar a terra, então um trono se firmará em benignidade, e sobre ele, no tabernáculo de Davi, se assentará com fidelidade um que julgue, busque o juízo e não tarde em fazer justiça. Eu consigo enxergar os tempos antigos aqui, como eu consigo enxergar os tempos atuais. Tá? A gente vê claramente, né, todo o sistema babilônico dominante, né, dando sombra de noite, né, nas nossas vidas, nas nossas existências. Aí quando vê, né, quando o homem violento tiver fim, a destruição for desfeita e um opressor deixar a terra, então um trono se firmará em benignidade e sobre ele, no tabernáculo de Davi, se assentará com fidelidade um que busque o juízo e não tarde em fazer justiça. Né? Primeiro, eu me considero um bem-aventurado. Né? Como está escrito lá, bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Então, eu me vejo como um homem bem-aventurado. Eu tenho fome e sede de justiça. E eu creio que o Deus a quem eu sirvo vai saciar-me da minha busca e sede por justiça. Tá? Então, eu consigo me enxergar claramente aqui como coparticipante dessa situação em que aquele que está no trono hoje vai ser destronado, aquele que hoje manifesta, né, destruição, oprimindo o mundo, né, e, consequentemente, nos oprimindo quando a gente não tem o discernimento dos acontecimentos, né, vai cair por terra.
um momento, não sei quando, vai cair por terra. Toda essa opressão vai cair por terra. Toda essa injustiça vai cair por terra, né? Porque eu creio no trono de Cristo Jesus prevalecendo, né? Quando eu estudei com vocês lá no encontro a respeito do Nabucodonosor, aquele sonho que ele teve também era para os finais dos tempos. E ele falou bem claro acerca da Babilônia, né? E a interpretação do sonho que o Espírito de Cristo Jesus revelou para o seu servo Nabucodonosor, tá certo? E também revelou para o seu servo, né, Daniel, e ele interpretou exatamente pelo Espírito do Deus vivo aquele sonho. E ele falou bem claro, né, que uma pedra não feita por mãos humanas seria jogada e ela bateria no pé de barro e de ferro, quebrando todo o reinado do ser humano. Né, que a cabeça de ouro era o próprio Nabucodonosor, depois teria um outro reino menor do que o dele, e assim foi falando, até que nos últimos tempos teria, né, nessa estátua, um reino mesclado de terra e de ferro. Entende? Agora, o interessante é que quando essa pedra, a angular, a pedra onde nós estamos firmados, que é Cristo Jesus, bateu no pé da estátua, ela esfarinhou todos os demais reinos. Não se via mais falar do ouro de Nabucodonosor, nem da prata, nem do ferro da estátua. Todos eles foram dissipados. Olha que interessante. Depois vocês podem até estudar lá. Toda aquela estátua, todo aquele poderio, né, aqueles metais nobres, né? Porque quando você fala em ouro, é um metal nobre, né? Tem o maior valor, né? Vamos pôr assim no nosso dia a dia aí. O que acontece? Foram dissipados, não se ouvia nem via mais resquícios de todos esses reinos, né? Então, era um link perfeito e é para mim um link perfeito da antiguidade, né? E aquele ato, aquela interpretação, aquele sonho ser aplicado lá naquela época e ser aplicado agora na nossa época. Porque isso está acontecendo. Claramente para mim, o reino de Cristo Jesus vai prevalecer contra tudo e contra todos. Quer você queira, quer não. Quer você se submeta, quer não. Não tem como. É absoluto. Percebe? Então, as coisas relativas, as riquezas relativas que o ser humano conseguiu gerar, não vai se opor ao absoluto, que é o reino de Cristo Jesus sobre a face da terra, sobre a sua criação, sobre a criação mais importante divina, que é você, minha irmã e meu irmão. Tá? Então, o que acontece? Esse sonho, que foi interpretado na época de Nabucodonosor, pelo seu servo, Daniel, né? E ele é aplicável hoje. A questão do tabernáculo de Davi, nessa passagem que eu acabei de ler junto com vocês aqui, eu consigo enxergar também claramente que ela foi aplicada lá atrás e é aplicável hoje. Eu não tenho dúvidas, tá? Né? Ou seja, verso 5: um trono se firmará em benignidade, e sobre ele, no tabernáculo de Davi, se assentará com fidelidade um que julgue, busque juízo e não tarde em fazer justiça. Eu consigo me ver incluído nisso. Eu consigo me ver sendo coparticipante dessa situação. Eu consigo me ver como um canal, né, de expressão da justiça de Cristo Jesus, da sua fidelidade. Percebe? Eu não tenho carteirinha de juiz, mas eu consigo enxergar que, dentro do meu ser, o juízo de Cristo pode fazer a sua maior manifestação para mim. Entendeu? Agora, se eu estou sendo checado pelo juízo de Cristo Jesus, né? Se eu estou sendo colocado em mim o jugo suave e leve de Cristo Jesus, então, com certeza, o senhorio de Cristo prevalecerá na minha vida. Eu tenho feito isso, tá? E como a irmã Lundinha falou, aqui tem muita barriga para Deus fazer o que ele quiser fazer. Tem muita massa aqui para ele operar, né? Então,
Agora, um dia que eu ficar mais magrinho que nem o Anselmo assim, mas eu continuo da mesma forma submisso a Cristo Jesus.